Vamos lá, pessoal. 2 João, capítulo 1, versículo 1. 2 João e 3 João são muito mais simples, principalmente porque ele faz como se fosse uma repetição da primeira carta que ele faz. Lembrar que essas cartas ou epístolas, elas eram feitas no sentido de transmitir doutrina, de esclarecer dúvidas, de apontar erros, e tinha tanto quem escrevia como quem ia receber, eles tinham em mente. E eu já falei para vocês, o presbítero, a senhora eleita, né? O tratamento que é dado para a senhora eleita é a ideia de igreja. Então, a igreja local, a comunidade que se reúne, é uma carta universal. E a ideia de presbítero, sendo João, ele fala que ele está escrevendo como um pastor cuidando das ovelhas. Ele começa assim. E ele coloca a senhora eleita como igreja e a seus filhos. Tá? Lembrar sempre que igreja não tem nada a ver com instituição, não tem nada a ver com prédio, tem a ver literalmente com pessoas, tá? A gente toma dentro da Igreja Batista muito conceito congregacional, ou seja, quem é dono da igreja? Os membros. Se você vai para uma igreja pentecostal, quem é dono da igreja? O pastor. Tanto que está no nome dele todos os bens da igreja, tanto da pentecostal como neopentecostal. A nossa igreja está em nome de todos os membros. Por isso, quando você faz sua assembleia, quando a gente faz a organização, pede o voto, vocês estão lá como sócios, tá? Não tem nenhum déficit financeiro, né, tesoureiro? Está aí o tesoureiro Marcelo. Mas você imagina as fortunas que alguns líderes pentecostais e neopentecostais têm, né? Um deles, inclusive, apareceu na Forbes, eu não vou falar o nome, mas aí a Forbes falou que ele tinha 180 milhões de dólares em patrimônio e ele falou que era um absurdo, que ele só tinha 150 milhões. Tá? Então, essa é a realidade que a gente vive. Tá? A quem amo por causa da verdade. Então, no versículo 1, capítulo 1, ele já começa a falar que ele ama os membros da igreja, ele ama as pessoas. Por quê? Porque todos nós fazemos parte da verdade revelada em Jesus Cristo, tá? E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, existe o conceito de igreja local, existe o conceito no Novo Testamento de igreja universal. O que é igreja universal? Se você for para qualquer lugar do mundo e você encontrar um cristão de verdade, você reconhece ele até na intimidade. Se você estiver passando por uma dificuldade, olha, roubaram meus documentos, me assaltaram, eu estava trabalhando em Istambul. Se você procurar uma igreja cristã de verdade, falar, sou cristão, fizeram isso, a igreja vai te acolher, te ajudar e te apoiar. A gente sentiu muito isso quando a gente viveu na Europa, quando a gente viveu na França, faz um tempinho já, né, Elisete? Mas a gente sentiu o amor da igreja, como eles nos acolheram. Então, existe o conceito da igreja local e o conceito de igreja universal, tá? Por causa da verdade que permanece em nós. Olha só o que ele faz aqui no texto. Ele repete 3 vezes verdade. Então, a verdade, revelação de Jesus Cristo, é o tema central do Novo Testamento, como também é o tema central do Antigo Testamento. Apesar que o Antigo Testamento fala do povo de Israel, mas é tudo manifestação, revelação, para mostrar Jesus como Salvador, Jesus como Filho de Deus, Jesus como Messias. Versículo 2, por causa da verdade que permanece em nós. A verdade, ela permanece, ela fica, ela não sai, ela não é perdida. E que estará conosco para sempre. Essa é a ideia que ele está falando. Então, salvação não é perdida. Tá? Infelizmente, alguns irmãos de outras denominações acham que a fé é perdida. E isso dá confusão porque gera insegurança. Tá? A salvação, a promessa da eternidade, a promessa de viver com Deus para sempre é garantida pela Escritura.
tá? Então a gente não pode considerar que a salvação é perdida, porque você não tem base bíblica para isso. Depois a gente falou graça e misericórdia e paz. Ele está usando 3 palavras para descrever o que ele considera importante. Graça, a ideia de, a gente sabe decor, né? Um favor de Deus que a gente não merece, principalmente a ideia de salvação, mas também é um termo geral que o grego usava. Então a gente fala bom dia, vocês não falam bom dia? Boa tarde, boa noite? É uma bênção, só que a gente até esquece que é uma bênção. A gente usa mais como rotina, mas você fala para a pessoa que você tenha um bom dia. Vocês já falaram para alguém, tenha um mau dia? Não. É uma bênção e é nossa prática. A prática que a gente vê muito eles utilizando é graça e paz. A graça tem um sentido grego de falar, olha, que você tenha uma bênção de Deus na tua vida. Seria mais esse sentido. Misericórdia. O que é misericórdia? A pessoa está numa situação impossível, o Senhor vai lá e levanta. É uma atuação de Deus numa situação que ia ter outra evolução, tá? E depois ele fala de paz, então ele dá bem uma conotação universal dessa carta. Lembrar que a igreja cristã no começo, ela era feita mais por judeus que se converteram, que identificaram Jesus como Senhor e Salvador, e depois começam a agregar todos os outros povos, que a Bíblia chama de gentios, tá? Paz no sentido judaico é ter uma plenitude física, espiritual, em todos os aspectos. Você está de barriga cheia, com dinheiro, não ter problema nenhum. É nesse sentido. É uma palavra bonita que o pessoal gosta de usar, é holística. É que você esteja de bem em todos os aspectos, tá? Então, essa é uma frase bem judaica, é o famoso shalom, que para nós perdeu sentido. Por quê? Porque virou a ideia de paz e amor, né? O movimento da década de 70, o movimento hippie, adotou muito isso. Você tem que ficar em paz, zen, não é essa a ideia. A ideia é de estar tudo certo na tua vida, tá? Da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. João tem um público-alvo que é mais helenizado. Ele, dos 4 que escrevem os evangelhos, ele tem um foco muito mais para quem não conhece o judaísmo. Mateus, quando você lê, ele está falando para o pessoal que entende absolutamente do judaísmo. Lucas é universal. Agora, João é muito diferente. Por quê? Porque ele não está escrevendo para um pessoal que conhece a tradição judaica. Tá? Apesar de ser uma carta universal, ele tem uma preocupação muito grande em falar que Jesus é o Filho de Deus. Porque para o grego, falar em Deus, eles entendem. Falar que é o Filho de Deus, eles entendem. Falar que é o Messias, não entende absolutamente nada, tá? Isso é um pouco a nossa cultura. Se você for falar com um judeu, você vai ter que falar, olha, Jesus é o Messias. Se você for falar para uma pessoa convencional na rua, você vai falar, Jesus é o Messias, ele vai falar assim, não, Jesus é o Cristo. Ele vai te corrigir, entendeu? Porque para eles Messias não tem significado. A gente aprende na igreja, no sentido de Messias, de enviado, da expectativa do Antigo Testamento, mas para alguém que é população normal, não tem sentido nenhum, tá? E ele termina, serão conosco em verdade e amor. Lembrar sempre que amor é relacional. Não existe amor, eu estou amando alguém, mas eu não converso com ninguém, não me relaciono com ninguém. Eu tenho um amor espiritual. Isso não existe. A ideia de amor sempre é relacional, tá? Em todos os aspectos. Isso a gente viu semana passada. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém entendeu nada? Não? Pastor, o senhor falou aí que o João é helenizado.
Ele tem uma perspectiva de falar para um público que não é judeu, tá? Então, quando você pega, por exemplo, os evangelhos, vamos lá para os evangelhos. Escola Bíblica Dominical é bom por causa disso, que você pode ir, voltar, jogar sapato, fazer essas coisas. Então, você pega o Evangelho de João, ele começa de um jeito completamente diferente, tá? Quem faz seminário sabe que você tem 3 evangelhos que são sinóticos. Quais são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são muito parecidos, tá? Na formatação, na construção deles. João é completamente diferente. E aí ele começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? A primeira confusão é que aí não é verbo. Aí é uma palavra que para nós não tem significado nenhum, tá? No princípio era o Logos. Alguém sabe o que é Logos? Tem um barco que se chama Logos, né? Tá? Tem grupos, mas a maioria não sabe o que significa Logos. Por quê? Porque é um termo da filosofia grega do 1º e 2º século. Então ele está escrevendo para um público que entende, tá? É um público que vai saber o que ele está falando, que é Logos. E não dá nem para traduzir para o português. Tanto que algumas Bíblias vão estar escrito verbo, outras Bíblias vão estar escrito o quê? Palavra. As duas não correspondem ao Logos. As duas são traduções para tentar encaixar um pouquinho que a gente entenda, tá? Se fosse pedir para mim, eu deixaria como verbo, ou faria uma outra prática que tem, que é transliteração. O que é transliteração? Quem sabe? Tem um monte de transliteração na Bíblia. O que é? Deixar a mesma palavra. Deixar a mesma palavra. Eu não sei o que é. Ou não, se eu traduzir vai ficar confuso. Eu vou traduzir aleluia. O que é aleluia? Mas aí você vai usar 2 palavras. Eu quero usar uma palavra só. Então eu ponho aleluia. Amém é outra transliteração. Por quê? Porque amém significaria assim seja. Mas você usa 2 palavras. Então você pega a palavra do jeito que está e joga. O português tem transliterações de outras línguas. Por exemplo, álcool é árabe. Então, o pessoal pegou, eles não usam álcool mesmo lá, né? Que é proibido pelo Alcorão, né? Então o português pegou e jogou álcool do mesmo jeito. Isso se chama transliteração. Ok. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O que é Logos? Já que eu inventei a confusão, dentro da filosofia grega, é o máximo da supremacia do pensamento do homem atingindo Deus. Complicado para valer? Complicado. Tem algum significado para a gente? Nenhum. Porque nós não temos essa visão de conseguir espiritualmente atingir um grau existencial que se aproxime de Deus. Para o grego, isso tem sentido. Então, ele começa dando uma palavra que a mesma reação que vocês tiveram, o judeu falaria: que raio é esse Logos? Mas para quem está ouvindo do lado de lá, tem sentido. Aí o pessoal optou por traduzir por verbo. Por quê? Porque Jesus se identifica como o verbo. Nos outros evangelhos, e mesmo no evangelho de João, vai ter passagem que ele se identifica, eu sou. Ele se identifica como o verbo, tá? E a tradução verbo é melhor do que palavra. Palavra, quem fez essa tradução, está considerando como a palavra que é usada no Antigo Testamento. Só que tem um probleminha. Palavra no Antigo Testamento significa ato criador de Deus. Então dá um problema teológico se você colocar palavra, a ideia que Jesus é criado por Deus. Deu para entender ou ficou mais confuso? Mas quando ele vai lá e diz que eu sou. Eu sou o que eu quiser ser, é isso? Lembra de Êxodo 4? Êxodo 3, desculpa. Vai lá, Êxodo 3. Que é a famosa sarça ardente. Lembra disso? Tá? Aí você tem a sarça ardente. Moisés tem o chamado dele, né? E aí ele vai, começa a partir do capítulo 3, né? 3:2, vem a chama de fogo na sarça,
A sarça é só um arbusto. Ele tem um fogo que aparece e aquele arbusto não pega fogo. Parece efeito especial de Hollywood, né? Então tem um fogo lá, mas não queima nada. E ele está vendo aquela situação. E ele tem o chamado para libertar o povo de Israel que está escravo, tá? E aí ele começa a questionar como que ele vai se identificar para o povo. Tem dois aspectos. Primeiro aspecto é que Moisés não quer ir. Precisa sempre ter isso em mente. Moisés está tranquilo na vida dele. Moisés já está aposentado. Moisés tem um sogrão. Moisés está bem de vida. Para que ele vai querer uma dor de cabeça dessa? Tá? Então ele vai, olha só no 10, 3:10. Agora, a situação de que o povo de Israel está preso, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Essa é a missão de Moisés. Moisés é chamado e a missão dele é tirar o povo do Egito, tá? Cuidado que não é só tirar o povo do Egito e largar ele. É tirar o povo do Egito, tirar toda a contaminação espiritual que ele tem e criar uma nação. Por isso que o povo de Israel, Moisés fica com eles 40 anos, Moisés recebe a lei, eles ficam no deserto, então eles são transformados de escravos em libertos, de escravos em nação, de escravos com uma constituição. É isso que acaba acontecendo. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Tá? Primeira preocupação dele, não quero ir. É isso que ele quer dizer. O 12, Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal que eu te enviei. Quando houveres tirar o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Tá? Convence Moisés? Mas de jeito nenhum. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Olha a pergunta que ele faz, tá? Ele não quer ir. Ele precisaria falar o nome de Deus? Ele acabou de falar o nome de Deus. Ele acabou de falar assim, olha, o Deus dos antepassados. Eles assim que se identificam. O Deus da história, o Deus criador. Tudo isso é designação de Deus. Mas ele quer cair fora. Ele quer cair fora e ele vem da cultura egípcia. Lembrem que ele foi criado pela irmã na tradição judaica, mas ele teve professores e fez faculdade no Egito. Ele foi criado como um príncipe do Egito. E o dos povos mais politeístas que existia na época eram os egípcios. Então, eles tinham mais de 1000 deuses. É um negócio assim completamente doido. E eles consideravam, dentro da tradição religiosa egípcia, que Deus teria 2 nomes. Qualquer Deus deles. O Deus da planta, do arbusto, da rã, do não sei o quê, etc. Um nome que era popular e um outro nome que era simbólico e profundo. Quando você conhecesse aquele nome místico, você mandava no Deus. Então você mandava no Deus do piolho, você mandava no Deus do abacaxi, porque eles tinham Deus para tudo. O próprio faraó, ele Era considerado um Deus. a posição de um Deus. Ele era considerado um Deus e ele tinha dentro daquele chapéuzinho dele também figura de deuses, né? Tinha o Deus Ra, tinha outro Deus. Então eles eram altamente politeístas, tá? Se alguém tiver curiosidade, eu tenho um livrinho do século XIX que tem a coleção de todos os deuses que tem lá. Você não acredita a confusão que é, tá? E dependendo o grupo sacerdotal que assumia, eles colocavam mais outros deuses. Então era uma bagunça. E aí ele pergunta, qual é o nome dele que eles direi? Mas não precisava, ele já falou, o Deus dos antepassados, tá? Mas ele não quer ir, e aí ele quer fazer o que os egípcios sabiam fazer. Saber o nome íntimo de Deus para dar uma ordem em Deus, tá?
E aí o que fala? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Tá? A gente pensa que ele está sendo birrento, né? Traduzindo, eu sou o que sou e acabou. Não é isso? Não é bem isso. A palavra que está aí é Jeová, ou Javé, ou Jeová, tanto faz. E é o verbo ser. E a melhor tradução é eu sou quem eu quiser ser. Ele mostra toda a soberania dele para Moisés, tá? Uma coisa que a gente tem dificuldade de entender é que Deus tem diversos nomes no Antigo Testamento. Já viram isso? Como é que chama o Deus que cura? Rafá. É Jeová, Rafá. As maioria das Bíblias em português não tem isso. Por quê? Porque os nossos tradutores, às vezes, bancam censores. E eles acham que vai dar confusão na cabeça das pessoas. Tá? Você tem o Deus que cura, você tem o Deus que vai na nossa frente, o Deus que liberta, o Deus da guerra. Você tem um monte de coisas que são atributos como adjetivos de Deus. E é muito interessante isso, porque na prática cristã a gente percebe isso. O que Deus representa para você, Lucas? Alguém que resolveu tal problema. O que representa para mim? Alguém que me resolveu um problema existencial. Então, a adjetivação de Deus é alguma coisa que existe. A percepção de Deus é um Deus pessoal. E esses adjetivos traduzem a personalidade de Deus se manifestando na vida das pessoas. Agora, além disso, você tem outro nome que a gente não tem na nossa Bíblia, que é Adonai. O que é isso? Deus meu. Você tem outra palavra, que é El, que é Senhor, que é o nome genérico de Deus. Todos os deuses da região eram chamados de El. Só isso, tá? E qual é o nome máximo de Deus que é utilizado no Antigo Testamento? Jeová, que é o verbo ser. É o mesmo Deus? É. Só que um é adjetivado, o outro é simplesmente Senhor como autoridade, comparando até com outros deuses, mas o nome máximo é o verbo ser. Por isso que Jesus, quando é confrontado na sinagoga, ele fala, eu sou. E o pessoal quer pegar pedra para matá-lo. Por quê? Porque ele se identifica como Deus. Deu para entender ou ficou confuso? Eu vi um comentário uma vez que, não sei se o senhor conhece muito de judeu, que ele não profeta o nome assim, Jeová, né? Ele tenta temor a Deus, ele usa uma outra palavra, ele não fala nenhuma dessas. Não, o que acontece é sim e não. O que acontece? O judeu, ele é um literalista, tá? Então ele pega a escritura e procura seguir literalmente. Se é verdade que ele faz isso? Não. Ele dá o jeitinho, tá? Então você fala assim, nos 10 mandamentos tem de guardar o sábado? Tem. Então, de guardar o sábado, eles não poderiam fazer esforço, tá? Não poderiam trabalhar, não poderiam ganhar dinheiro. Isso está dentro da lei do Antigo Testamento. Para nós, isso não vale. Por quê? Porque Jesus fala que ele é o Senhor do sábado. Enquanto que no Antigo Testamento o sábado era um dia especial para lembrar de Deus e não podia pensar em outras coisas, no Novo Testamento, Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado e vocês têm que pensar em Deus todos os dias. Então muda radicalmente, tá? E aí, um dos 10 mandamentos fala, não tomarás o nome do Senhor vosso Deus em vão. O que significa em vão, tá? Essa é uma tradução bem fácil, mas não entender é tão fácil assim. Em vão é não associar com coisas que não são relacionadas a Deus, tá? E a gente acaba fazendo isso até involuntariamente algumas vezes. Exatamente. A preocupação maior, aparentemente, era não associar o nome de Deus a cultos pagãos, tá? A não falar, olha, lá está sendo cultuado Deus. Aqui nessa igreja, a gente louva a Deus. Naquela religião
se cultua a Deus. Então seria isso, não associar o nome de Deus a religiões que não são realmente segundo o parâmetro de Deus, tá? Só que o que o judeu leva a isso? Ele fala que você não deve proferir o nome de Deus em circunstância nenhuma. Então, dentro do judaísmo, toda vez que tiver a palavra Jeová, Yehová, é o verbo ser, tá? No português, eles pegam e colocam Adonai. Ou se pegar uma Bíblia judaica escrita em português, eles põem um D maiúsculo, um hífen e um S, tá? Então eles procuram não falar o nome. Agora tem um outro problema. Ninguém sabe literalmente como você pronuncia o nome Jeová. Por quê? Porque o hebraico é uma língua que só tem consoante. Ele não tem vogal, tá? Quem tem filho adolescente já viu eles escreverem no celular, né? Eles escrevem TD, BM, já viram isso? Nunca viram? VC a gente faz também, mas eles escrevem muitas vezes palavras com 4 sílabas e só tem as consoantes. Eles comem as vogais. E é exatamente isso, tá? Então, literalmente, o hebraico é uma língua que ela tem a vogal fonética, mas não tem a vogal escrita. Ela é subentendida na própria palavra, tá? Então, eu falei para vocês a palavra shalom, que todo mundo já ouviu falar que o pessoal coloca borracharia, shalom, né? O pessoal coloca em tudo quanto é lugar. Em tese, ela não tem na escrita vogal. Ela tem o S, tem o L e tem um V que eles colocam lá e tem um M, tá? Então, eles não usam as vogais. As vogais que a gente tem foram colocadas somente a partir do século VII da nossa era, porque os judeus começaram a esquecer como falava. Eles começaram a esquecer. Agora, em particular, a palavra Jeová, eles não sabem como pronuncia. Por quê? Porque como eles consideravam um nome impronunciável, os outros eles falam. Mas Adonai eles falam, Elohim eles falam, eles escrevem, falam. Mas Jeová eles não pronunciavam e eles foram escrever. Como é que a gente vai escrever? A gente não pode colocar mesmo que a gente soubesse. Então eles pegaram as vogais de outra palavra. Eles pegaram as vogais de Adonai e jogaram as palavras em Javé. Então, de qualquer jeito, a pronúncia que eles têm no hebraico não é a correta. Provavelmente, os que estudam isso falam que seria Yehová, tá? Esse seria, não seria Javé nem Jeová, seria Yehová. Tanto faz. Como que é o nome de Deus no Novo Testamento? Deus. Não, é Deus. É Theos. Então, ele usa o Deus, ele usa um aspecto cultural. Ele deixa de ser deuses para ser o Deus único, o Deus da história, o Deus criador, e nesse sentido que existe uma identificação da transição do judaísmo para uma cultura não judaica. Tá? Deu para entender ou confundiu? Deu? Tá, ok. Então, aqui vem que em Êxodo, capítulo 3, a gente viu que vem o nome máximo de Deus. Qual é o nome máximo de Deus? É o verbo ser. Então, quem fez a tradução de João 1 colocou, no princípio era o verbo. Porque ele está querendo dizer que Jesus é Deus. Isso é uma questão do tradutor. Quando João escreveu isso, ele colocou no princípio, era o Logos. Era o máximo que o homem conseguiria ver da proximidade de Deus. É nesse sentido que ele coloca a palavra Logos, tá? Mas também ele usou Logos porque ele escrevia não para os judeus. Exatamente. Ele escrevia para todos os outros. Ele escrevia para quem não ia entender nada do judaísmo. Então, aparentemente, a comunidade que ele escreve é particularmente grega, tá? E os helenos são os gregos. São os helênicos. Helênico e grego é a mesma coisa, tá?
E quando você pega Lucas, Lucas ele escreve de um jeito, tem o prefácio dele, Lucas capítulo 1. Lembrar que os evangelhos são biografias, tá? Você entende melhor os evangelhos quando você entende ele como biografia. Lucas, cadê você? Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Lucas. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos. Então, Lucas é um historiador, tá? Ele vai falar que ele vai fazer uma narrativa coordenada. E é muito interessante que hoje a literatura moderna, ou a crítica literária, divide todos os textos em narrativo e poético, tá? Só divide desses dois. E ele fala que é uma narrativa. Então ele está 2000 anos na frente dele de crítica literária, porque isso daí tem 25 anos que começaram a falar disso, tá? Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas, importância de ser testemunho, né? Atos 1:8, oculares e ministros da palavra. Então ele está falando de pessoas em particular que foram testemunhas oculares e foram ministros da palavra. Pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenha certeza da verdade das coisas que foste instruído. Ele vai escrever como um historiador. Ele escreve 2 volumes. O primeiro é a biografia de Jesus, numa ordem cronológica, é o mais assim organizado dos evangelhos. João não está preocupado em organização, João está preocupado em entrar na cabeça de um grego, tanto que a preocupação dele é de falar dos 7 milagres e que a gente creia que ele é o Filho de Deus. E aqui ele usa uma palavra interessante, ele usa a palavra Teófilo. O que é Teófilo? Amigo de Deus. Aí tem alguns que são, não são muito inteligentes, que ficam falando, não, Teófilo é o nome de uma pessoa. Não. É a ideia da universalidade. E quem é o universo dessa época? Quem que são? É o Império Greco-Romano. Então ele vai fazer um jeito de escrever como um historiador e abrindo as portas para o Império Romano, tá? Então ele é o que escreve mais de um jeito que o pessoal vai entender universalmente. João não. João ele escreve especificamente para um grupo grego, um grupo que entende de filosofia grega. O romano não vai entender muito o que é logos, porque para ele tanto faz, ele nem dá bola. E lembra que essa época você tem um mundo que ele é bicultural. Você tem uma parte que é romana pelo império, as leis, moeda, escrita é o latim, etc. E você tem uma parte que é filosofia grega, que tinha entrado por Alexandre o Grande. Tá? Esse é o burburinho cultural que a gente vê. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, só para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou falando, porque que eles são diferentes. O Evangelho de Mateus tem aquela famosa chateação que é o quê? Genealogia. Mas não é chateação não, senão não entende. Ah, mas quando você lê aquilo ali, você fala, isso é bom para eu ler à meia-noite quando eu estou... Ou Primeira Reis. Você lê Primeira Reis ou Evangelho. Por quê? Tudo tem finalidade, tudo tem uma mensagem teológica, tá? Essa parte que vai até do 1 a 17 é super profunda. É que para a gente não tem muita importância, porque a gente não sabe muito de genealogia. Mas porque a gente sabe quem foi bisavô, não é isso? Tá? E olha lá, né? E olha lá. Para eles tem uma importância. Qual que é a importância? Ele quer mostrar que Jesus é filho de Davi. Ele não está preocupado em mostrar que Jesus é o filho de Deus. João está preocupado com isso.
Se ele falar para um grego, para um filósofo grego, olha, Jesus é filho de Davi, ele vai falar, e daí? Quem é Davi? Agora, se ele fala, mas Jesus é o filho de Davi, opa, aí eu começo a fazer a ponte com o Messias, tá? Ó 1,17. Todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Ele está falando de eventos históricos para o judeu que é importante. O cativeiro babilônico. E está falando da figura de Davi. São elementos históricos, tá? De curiosidade, o número 14, 14, 14 não é literal no sentido que foram 14 gerações. Tem mais do que 14. Mas ele está fazendo um trocadilho, entre aspas, está usando um recurso literário, porque o judeu, ele escreve número por letra, tá? Então, a gente não usa isso. O judeu pensa em dinheiro até quando escreve, tá? Quando ele escreve alguma coisa no papel de letra, ele está pensando em número. Então, o A valeria 1, o B valeria 2, o C valeria 3. Então, ele tem essa correspondência letra-número. Eles têm os números também. O número Davi, a palavra Davi, se você coloca em número, dá 14. Então, ele está falando 3 vezes descendente de Davi, tá? Deu para entender o que eu falei? Não? A genealogia Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ela ganha um peso de cristão judeu no que se refere, se fosse Deus de Abraão, Isaac e Esaú, ou endurecimento... Não, por que se fala no Antigo Testamento? É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Por que fala isso? Porque Jacó é achado mais antes, né? Não, não é por causa disso. Ele vai falar das particularidades da revelação de Deus e mostrar a descendência deles, tá? Isso a gente não entende, tá? Então ele está falando, olha, vem Deus que se apresenta para Abraão, depois vem Deus se apresenta, Deus se apresenta. Então cada um tem uma apresentação diferente. A estatística de cristãos judeus continua... Existe cristão judeu? Existe cristão judeu? Existe cristão judeu? Vai na sinagoga e vai na igreja. Tem sentido isso? Não. Esse é um grande problema. Se o judeu verdadeiramente se converte no sentido de identificar Jesus como Messias, ele é excluído da comunidade judaica. Tá? Então não tem judeu? Existe judeu que entende Jesus como Messias. No começo da igreja primitiva, as sinagogas tinham os cristãos judeus que se reuniam. O que aconteceu depois de um tempo? Os judeus expulsaram os cristãos da sinagoga. Se o judeu se torna realmente o cristão, ele abandona toda a tradição judaica. Cuidado que tradição judaica não tem nada a ver com escritura, tá? O judeu pode ser umbandista, pode ser kardecista, pode ser, o que mais? Seixonoye, pode virar aquele negócio de astros lá, entrar para astrologia, né? Pode fazer tudo isso, pode ser até petista. Tem um monte de judeu petista, tá? Mas eles não perdem a identidade judaica. Agora, se um judeu se torna cristão de verdade, ele é expulso da comunidade. A gente conheceu um judeu cristão, ele era completamente de família bem tradicional do judaísmo, tá? E ele fez ainda o seguinte, ele fez de tal jeito para marcar que ele era cristão, que ele pegou e deixou programado ser cremado. Isso, para o judeu, é um absurdo, entendeu? Então, essa é uma discussão. Tem alguns fundamentalistas que falam que o judeu é salvo. Isso é verdade? Por que não? Se não aceitar Jesus como Messias, mas tem fundamentalista, principalmente fundamentalista americano, quem sustenta o Estado de Israel é os Estados Unidos, né?
que manda todo ano não sei quantos bilhões de dólares para lá, fundo perdido, tá? Eles consideram que os judeus são salvos. Eu acho que a confusão, pastor, é porque judeu não é a nacionalidade de quem nasce em Israel, é a religião. Perfeitamente. Né? Então, se a pessoa era judia e virou cristã, ela deixou de ser judeu, mas ela não deixou de ser israelense. Mais ou menos. Eles, se você já tem a nacionalidade, você não perde, mas é mal visto em Israel, só para você ter ideia. Ele nasceu lá, ele vive lá e ele Você tem razão. lá. Ele deixou de ser judeu porque ele virou cristão. Ele deixou de perder a religião dele judaica, mas ele continua com a nacionalidade. Você tem razão nisso daí. Ele não perde, senão ele vai ficar um pária. Ele é um pária da sociedade. Mas Tá? ele tem a Continua tendo, você tem razão. O que você falou em termos de nacionalidade, ele mantém, tá? Você tem algumas comunidades, poucas, de cristãos judeus em Israel. Quando começa o cristianismo, a grande maioria era o judeu que tinha identificado o Messias. Quando você lê no livro de Atos, você vê a pregação de Pedro, o pessoal que está lá ou é judeu ou é prosélito, aquele que tinha se convertido ao judaísmo, tá? Hoje em dia, o judeu não fala da religião dele. Não sei se vocês já perceberam, tá? Ele não fala, ele não quer saber de te convidar, ele não te convida. Ó, vem para minha igreja que é legal. Você já viu o judeu falar isso? Vem para minha sinagoga. Eles não falam. Eles convidam somente para evento social, tá? Então, o filho vai fazer o bar mitzvah, aí eles convidam se você for muito amigo. Por que isso? Eu achava que eles não eram proselitistas por definição. Não é isso. No século X, século XII, um dos papas falou que se um judeu convertesse cristão, cortava o pescoço e tirava os bens. Cortar o pescoço tudo bem, tirar os bens não pode. Então eles pararam de falar e convidar as pessoas para se tornar. Tem casos isolados de pessoas que procuram a sinagoga e não são judeus e querem se converter ao judaísmo. Eles podem. Eles fazem um monte de coisa, aí tem que ir para o rabinato da América do Sul, depois vai para Israel e aí ele se torna judeu. Então até hoje é permitido isso daí, tá? Tem judeu que acha que Jesus é feio. Hã? Por que tem judeu que acha que Jesus Não é isso, cuidado, que se você perguntar para um judeu, ele vai falar, Jesus é profeta e Jesus é mestre. Não quer dizer que eles não consideram a relevância de Jesus, tá? Aliás, todo o Novo Testamento tem isso, tá? Todos eles reconheciam Jesus como mestre e muitos reconheciam Jesus como profeta, mas não como Messias. Muito poucos reconhecem Jesus como Messias, tá? Jesus, quando entra... deixa eu pegar aqui o versículo. Jesus, quando entra em Jerusalém, no domingo, que os católicos comemoram o domingo de Ramos, lembra disso? Tá? Que a gente não comemora. Acaba acontecendo que a população toda reconhece ele, mas reconhece ele como o quê? Como profeta e mestre. Poderoso em obras, tá? Mas não quer nem saber de reconhecê-lo como... eu estou procurando, achou Lucas 19? Eu estava chegando... Por que é que os judeus não consideram Jesus como Messias? E por que eles fazem, não desamparam ninguém? Não entendi? Os judeus são tão próximos uns dos outros que ninguém passa fome. Dentro da comunidade judaica. Perfeito. E por que os judeus não aceitam que Jesus seja o Messias? Porque eles não aceitam. Aí não aceitam. Não tem pessoas que você fala, olha, Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, eu não quero. Então existe todo o processo de aceitação de recusa, tá? O Lucas... Israel foi escolhida como melhor. Hã? Israel é protegida por
como nação. Por que que Israel é protegida como nação? Promessa de Deus. Se você for numa sinagoga não é fechada, você pode ir lá, tá? Você está entrando no museu, você está se deslocando no tempo, como eles fazem, como eles falam, tá? Deus não vai contra as promessas dele. Mesmo quando Paulo vai falar no livro de Romanos, ele fica muito triste, porque ele fala, olha, o povo de Israel recusou Deus, mas ainda no final dos tempos vai existir um grupo que vai aceitar. Se a gente olhar a história de Israel não é uma história de aceitação de Deus. É uma história sempre de recusa de Deus como povo, como nação, tá? Não é coisa boa Israel. A gente vê a separação do reino do norte e do sul. O reino do norte, todos eles foram contra Deus. Todos eles seguiram os deuses pagãos, tanto que eles foram destruídos. O reino do sul tinha época que ia bem, tinha época que ia mal, tá? Então, Israel sempre foi um povo rebelde, sempre foi um povo que era contra Deus. Talvez até por causa disso seja interessante a graça de Deus se mostrar. Mas nunca foi aceito universalmente. Agora, no começo quando você tem o ministério de Jesus, quem são convertidos são os judeus. Ele veio para os judeus. Os judeus, uma parte só reconhece ele. Mas o judeu não aceitou Jesus porque ele veio naquela forma mais humilde, de amor. Eles queriam um Messias diferente, não era? Sim, mas era isso. O que a Escritura apontava como Messias? Ela apontava um líder guerreiro, um rei imperial que ia restaurar as fronteiras, ou um rei que ia seguir os passos de Jesus. Se for pensando por Isaías, pela profecia de Isaías lá, Totalmente. é um rei igual a Jesus. Igual a Jesus. Então, o que acontece? Karl Marx falava que o homem é o único capaz de criar um Deus à sua imagem e semelhança, não é isso? Ele falou alguma mentira? Não. Na cabeça do judeu, quem que deveria ser o Messias? Deveria ser o libertador guerreiro. Já? Então adiantado. Deveria ser o libertador do opressor. Quem era o opressor nessa época? Quem era? Quem mais? O grande império opressor era romano. Quem era o outro opressor deles? Quem era o rei? O rei não era judeu. O rei era edomita, tá? Herodes era edomita. Ele era filho do Herodes o Grande, que tinha dominado toda aquela região. Depois os romanos vêm e Herodes fica no lugar porque os romanos não querem simplesmente tirar, eles querem se aproveitar da situação. Então, você tem o romano e você tem o rei, que é um rei que não é judeu. Ele não é da casa de Davi. Então, eles querem a instalação de um reino no sentido humano. Qual que é o sentido do Messias segundo as Escrituras? Ele é um rei espiritual. Não quer dizer que ele não vai fundar um reino universal. Mas eles não aceitam isso. Eles não aceitam o que ele fala. E ele tem o confronto tanto dos fariseus como dos herodianos. Tanto do grupo que dominava a religião, como o grupo que dominava a política. Então ele era um pepino na mão das pessoas, tá? Então, os romanos não queriam matar Jesus. Por que queriam matar Jesus? Matar por qual motivo? Por ter falado que ele era Deus? Isso não tinha nem sentido. O próprio imperador romano falava que era Deus. Então não tinha nada a ver. E ele não tinha feito nada contra o Império Romano. Eles tentaram pegar Jesus diversas vezes nisso. Quando Jesus é confrontado com a moedinha, é lícito pagar imposto? Por que eles falam isso? Ah, se ele falar que não é lícito, eu vou falar para os romanos e ele vai ser morto, porque ele é um líder revolucionário. Mas ele nunca toma uma liderança revolucionária. Então ele não é o Messias que o judeu tinha na cabeça. O Messias que eles tinham na cabeça era outra coisa, não tem nada a ver. E quando você confronta o Novo Testamento, é fácil de vocês acharem as profecias realizadas no Novo Testamento.
vocês vão ver que ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Tá? Pastor, por que aqui, como os 3 que vai de 1 a 3, o título diz aqui, o privilégio dos judeus e a justiça de Deus? Mas isso que ele está colocando... Vai dar uma expectativa de que Deus vai salvar o judeu. Cuidado, que esses títulos são colocados só para você saber onde está a passagem, tá? Não são realmente títulos que correspondem. Não, tudo bem, mas cuidado porque os títulos não correspondem realmente à mensagem. A gente viu essa semana, na sexta-feira, a parábola do filho pródigo é do filho pródigo? Não, é do filho fariseu que ficou, tá? Mas a gente aprende como sendo do filho pródigo. Mas quem é o rebelde assassino que quer matar o pai é o fariseu, não é o filho pródigo. O filho pródigo volta, tá? Então, Romanos 3, dá tempo? Dá, porque eles estão adiantados. Qual é a vantagem? Então, que vantagem tem o judeu? Qual a utilidade da circuncisão, tá? O livro de Romanos precisa ser entendido como um livro jurídico. Ele vai falar da legalidade de Deus, de como Deus é justo. Então tem uma progressão. Qual é a vantagem de ter nascido judeu e qual é a utilidade de ter a circuncisão? O que é a circuncisão? É a marca na carne de uma marca espiritual. Então ele está falando, qual é a vantagem? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Quais palavras de Deus? Antigo Testamento. Então, eles receberam o Antigo Testamento. Eles receberam. Tá? Se eles aceitaram, é outra coisa. Nós somos gentios. O que a gente recebeu? Nós recebemos cultura grega, nós recebemos cultura filosófica, nós não recebemos a lei. O judeu, ele recebeu, mais do que a lei, recebeu todo o Antigo Testamento. Até hoje eles têm o Antigo Testamento. Muitos de nós nunca souberam o que era a Bíblia. Até 15 anos, 20 anos. Eles não. O verdadeiro judeu aprende desde pequeno. Tá? E então, ele no 3, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Quem é fiel nessa história? É Deus. Tá? Deus se revela para o povo judeu. Se o povo judeu não quer e renuncia, quem que é infiel? Deus ou o povo? O povo. Então, e tem uma responsabilidade maior até. Tá? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar sua ira? O pensamento de Paulo, ele é complicado. Por quê? Porque ele começa a trabalhar com lógica, tá? Ele tem uma formação grega. Então ele está querendo dizer, Deus é injusto por aplicar juízo nas pessoas? Não. Ele dá oportunidade. Estou usando critérios humanos, é isso que ele está dizendo. Ele está apelando para lógica. Ele não está falando no sentido da escritura. Ele faz um parênteses e está falando, na lógica humana, Deus pode fazer o que bem entender, porque eles receberam a informação. Eles foram informados. De modo nenhum, do contrário, como Deus julgará o mundo. Tá? E aí ele vai falar do julgamento do homem depois lá na frente. Tá? Ok? Alguma pergunta para a semana que vem? Eu acho que deve voltar. Voltamos. A confusão, talvez, que tenha na cabeça, a tradição judaico-cristã, que é diferente da pergunta inicial dele. Eu acho que deve voltar. A gente volta semana que vem, então. A gente fala sobre, pega esse tópico que acho que vocês estão querendo falar mais, sobre a ideia do judaísmo, o Messias de Israel nos moldes da Escritura, a gente traz até alguns versículos que contrapõem, e que Jesus, de um modo geral, não foi reconhecido como Messias,
Alguns reconheceram, tá? Quando ele é apresentado no templo, ele é reconhecido como Messias. Tem alguém que reconhece, tá? E até hoje, quando você apresenta Jesus como Filho de Deus, tem gente que reconhece, tem gente que não reconhece. Alguém termina em oração?